Muito bem, pessoal. Nós vamos agora dar prosseguimento ao nosso estudo de trigonometria e veremos hoje as linhas trigonométricas de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Muito bem, vamos lá. Ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho caso você tenha gostado da aula. Os ícones utilizados são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática, quando for algo muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, então, triângulos, retângulos e esquadros, a gente já viu anteriormente esses triângulos. Então, um deles é esse que você está vendo aqui no mouse. Se você tem hipotenusa A, o cateto oposto a 30 graus, mede A sobre 2. E o oposto a 60 graus, A raiz de 3 sobre 2. Tudo isso porque esse triângulo é a metade do triângulo equilátero, como vocês devem se lembrar. Nós temos agora o outro triângulo retângulo, que é o isósceles, e onde os dois lados, que são os catetos, são iguais, e a hipotenusa é L raiz de 2. Por quê? Porque esse triângulo é metade do quadrado. Nós podemos ver isso também através da parametrização em cima da diagonal. Se eu chamar a hipotenusa de diagonal D, os lados iguais vão medir D raiz de 2 sobre 2. Então, prosseguindo. Nós temos, então, observando esse triângulo, que é metade do triângulo equilátero, que o seno do 30 é cateto oposto A sobre 2 sobre hipotenusa A. Simplificando A com A, vamos obter que o seno do 30 é igual a meio. Mas o seno do 30 graus é igual ao cosseno do 60 graus. Então, ambos valem meio. Com relação ao seno de 60, seria cateto oposto, olhando para a figura, A raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa A. Eu vou cortar A com A, e aí eu vou descobrir tranquilamente que o seno dos 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Mas o seno de 60 também é o cosseno de 30 graus. Ok? Então, ambos valem raiz de 3 sobre 2. Nós temos agora a tangente de 30 graus. Você olha para a figura, cateto oposto a 30 graus é o A sobre 2, e o adjacente é a raiz de 3 sobre 2. Então, dividindo um pelo outro, simplificando A e simplificando 2, vai dar 1 sobre raiz de 3, que você racionaliza e encontra raiz de 3 sobre 3. Com relação à tangente de 60 graus, é cateto oposto, que é A raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é A sobre 2. Então, simplificando A com A e 2 com 2, vai dar a raiz de 3. Nós temos, então, que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, prosseguindo. Muito bem. O exercício número 1 é uma reunião de coisas que nós vimos na aula passada com o que acabamos de ver. Então, nós vamos considerar um triângulo equilátero de lado L, e aí faça o que se pede. Letra A, obtém as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Letra B, obtém a medida da altura H triângulo em função da medida do lado L. Letra C, complete a tabela abaixo. Letra D, calcule o seu perímetro. Letra E, calcule a sua área em função de L. E letra F, calcule a sua área em função de H triângulo. Bom, tudo isso de uma forma ou de outra nós vimos no final da aula passada e início da aula de hoje. Então, fica para casa. Essas são as respostas. Bom, vamos falar agora do triângulo retângulo esquadro isósceles. Esse que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Então, o seno de 45 graus é cateto oposto, que é o L. Olha para a figura, cateto oposto a 45 graus, é o L. Dividido pela hipotenusa, L raiz de 2. Você simplifica o L com L, vai dar 1 sobre raiz de 2, e você racionaliza, multiplicando numerador e denominador por raiz de 2 sobre raiz de 2 em cima e embaixo, né? Então, vai dar raiz de 2 sobre 2, o seno de 45 graus. Vocês devem se lembrar que o seno e o cosseno de 45 graus, já que 45 graus é complementar dele mesmo, vão ter que ser, então, iguais.
Isso também é possível constatar porque tanto o cateto adjacente quanto o oposto a 45 graus vai medir L, e a hipotenusa é L raiz de 2. Então, dividindo de qualquer maneira, recaímos no raiz de 2 sobre 2. A tangente 45 graus, cateto oposto L sobre adjacente L. Então, a tangente 45 é igual a 1. Bem, agora o exemplo 2. Considere um quadrado de lado L. Faça o que se pede. Obtenha as medidas dos ângulos internos desse quadrado. Obtenha a medida da diagonal D em função da medida do lado L. Complete a tabela abaixo. E letra D, calcule o seu perímetro. Letra E, calcule a sua área em função de L. E letra F, calcule a sua área em função de D. Também, em decorrência do final da aula passada e início da aula de hoje, será possível você resolver essa questão para casa. Essas são as respostas. E vamos ao número 3, que também é para casa. O número 3 é nada mais do que o completamento da tabela que vocês costumam decorar. Só que no exemplo 1 e no 2, a gente mostrou o porquê. Vocês vão exercitar o porquê de ser esses valores. Então, basicamente, é você completar essa tabela. O seno do 30 é o cosseno de 60, está vendo aqui que é meio. O cosseno de 30 é o seno de 60, também deu raiz de 3 sobre 2 os dois. E o seno de 45 e o cosseno de 45, ambos vão dar raiz de 2 sobre 2. Para chegar na tangente, é só dividir o seno pelo cosseno e você obtém os resultados após possíveis racionalizações. Ok? Então, vamos em frente. Exemplo 4. Observe o triângulo retângulo abaixo. Com os dados fornecidos, complete os quadros. Então, vamos lá. Bem, o ângulo alfa é 30 graus, então já lancei na figura, e a hipotenusa mede 8. Beta mais 30 graus dá 90 graus, então beta vai dar 60 graus. Bom, agora, o seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus igual a C sobre 8. Seno de 30 é meio igual a C sobre 8, então o C vai valer 4. Bem, agora o cosseno de 30 graus, cateto adjacente, que é o B, dividido pela hipotenusa, 8. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, ficamos com uma incógnita em B e vai dar 8 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 4 raiz de 3. Ok? Agora vamos à letra B. O cateto B mede 10 e o ângulo beta mede 60 graus. Bom, então alfa mais 60 graus vai dar 90 graus. Então, eu tenho que o alfa é 30 graus. Lancei o 30 graus. O cosseno de 30 graus, cateto adjacente 10 sobre a hipotenusa A. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 igual a 10 sobre A. Então, A é 20 raiz de 3 sobre 3 após a racionalização. Coloco ali na tabela e agora vamos ao cálculo do C. Bom, tangente de 30 graus igual a cateto oposto, que é C, sobre adjacente, que é 10. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, o C vai dar 10 raiz de 3 sobre 3. Ok? Pronto. Resolvido o exercício. Vamos agora ao número 5, que é para casa. O perímetro do triângulo abaixo mede 8, abre parênteses, 3 mais raiz de 3 centímetros. Quanto mede a sua área? A resposta é 32 raiz de 3 centímetros quadrados. Fica para casa essa daí. Agora, número 6. Observe o triângulo retângulo abaixo. Com os dados fornecidos, complete os quadros. Então, nós agora vamos trabalhar com o triângulo retângulo isósceles. 2 exemplos para a gente resolver. Então, você vai fazer o beta mais 45 graus, que vai dar 90 graus. Então, o beta vai dar 45 graus. Bem, já lancei a resposta. Agora nós temos seno de 45 graus igual a cateto oposto C sobre adjacente 7 raiz de 2. Sobre hipotenusa, desculpe. Então, raiz de 2 sobre 2 igual a C sobre 7 raiz de 2. O C, então, vai dar 7, após você fazer as continhas aí. Então, C deu 7, eu lancei na tabela. Vamos agora ao fato de que os catetos aí são iguais, porque os ângulos internos agudos são iguais. Então, triângulo retângulo isósceles. Então, B igual a C igual a 7. Você pode descobrir isso por outros caminhos, pela tangente 45 ou até pelo teorema de Pitágoras, nenhum problema.
Então, vamos agora ao item B. O alfa mais 45 graus é 90 graus, então o alfa é 45 graus. Lancei na tabela. Agora, nós temos que o C é 4 raiz de 2 também, porque o triângulo é retângulo isósceles. E agora falta o cálculo do A. Eu vou aplicar a ideia de que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Essa diagonal do que seria um quadrado é a hipotenusa desse triângulo. Então, A igual a C raiz de 2. Então, no lugar do C, eu coloco 4 raiz de 2, fica 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, A vai dar 8. Pronto. Esse exercício está completado também. Tá? A partir daí, nós vamos alçar outros voos. A piada de hoje é uma piada um pouco sem graça. Qual é o nome da banda do professor de trigonometria? Los Ângulos. A questão número 7 é para casa. A área do triângulo retângulo isósceles da figura mede 18 centímetros quadrados. Quanto mede o seu perímetro? 6, abre parênteses, raiz de 2 mais 2 centímetros. Fica para casa. Bem, a figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular ABCD, com caçapas em A, B, C e D. O ponto P, localizado em AB, representa a posição de uma bola de bilhar, sendo PB igual a 1,5 m e PA igual a 1,2 metros, conforme você vê na figura. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo com BC no ponto T, sendo a medida do ângulo PTB igual a 60 graus. Após essa colisão, a bola segue em trajetória reta diretamente até a caçapa D. Nas condições descritas, qual é a largura do tampo da mesa? Vamos à solução. Bem, então a bola saiu do ponto P, bateu no ponto T, na tabela BC, e vai lá para o ponto D, que é a caçapa. Bem, os ângulos aí marcados são de 90 graus, e a trajetória da bola é essa que você está vendo aí, em linha branca. Então, repetindo, a bola vai do ponto P para o ponto T e vai morrer lá na caçapa em D. O ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, traçando essa paralela azul aí, ela vai medir 2,7 metros. E o ângulo ali é 90 graus também. Nós temos esse ângulozinho azul medindo 30 graus, porque é 90 graus menos 60 graus, vai dar 30 graus. O outro ângulozinho azul também vai medir 30 graus. E lá em cima, o outro ângulo azul que você está vendo vai medir 60 graus, porque ele é complementar em relação ao 30 graus. Muito bem, vou chamar PT de Y e vou lançar para a direita. Eu vou precisar calcular o Y para chegar à resposta, que é a largura do tampo da mesa. Mas também vou precisar descobrir esse X, que é o pedaço que falta para completar a largura do tampo da mesa. Eu tenho aí dois triângulos retângulos, o BTP, e temos o outro triângulo retângulo maior, onde um cateto é X e o outro é 2,7. Tá? Então, vamos calcular a tangente dos 60 graus nos dois triângulos retângulos que eu apontei. Então, a tangente de 60 graus no triângulo menor é cateto oposto, que é 1,5, sobre cateto adjacente, que eu chamei de Y. E a tangente de 60 no outro triângulo, cateto oposto, X. Aliás, o cateto oposto é 2,7. Olha para a figura. Ó. O oposto a 60 graus é 2,7. Então, 2,7 sobre X. A tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, nós temos duas equaçõezinhas onde eu vou descobrir o X e o Y. O Y pela primeira é 1,5 sobre raiz de 3 e o X pela segunda é 2,7 sobre raiz de 3. A minha resposta da largura do tampo da mesa, o que é? É a soma do X com o Y. Então, vai ficar 2,7 sobre raiz de 3 mais 1,5 sobre raiz de 3. Essa soma vai dar 4,2 sobre raiz de 3, que eu vou racionalizar e fazer as simplificações devidas, colocando no lugar da raiz de 3, 1,73. A resposta para a largura do tampo da mesa, então, será 2,42 metros. Ok? Mais fácil do que parecia, não é? Então, vamos em frente. A número 9 é para casa. Numa fábrica de cerâmica, produzem-se lajotas triangulares. Cada peça tem a forma de um triângulo isósceles, cujos lados iguais medem 10 centímetros. E o ângulo da base tem medida X, como mostra a figura.
Determine a medida do ângulo x em graus, de modo que a área do triângulo seja igual a 50 centímetros quadrados. A resposta é 45 graus e essa questão é para casa. Vamos agora à questão número 10. De um ponto A no solo, visam-se a base B e o topo C de um bastão colocado verticalmente no alto de uma colina, sob ângulos de 30 graus e 45 graus, respectivamente. Se o bastão mede 4 metros de comprimento, quanto mede a altura da colina? Vamos à solução. Bem, a altura da colina é h. E o comprimento do bastão vertical BC é 4. Bom, aquele triângulo ADC é retângulo isósceles, então aquele ângulo verde mede 45 graus. Bem, esse ângulo aí também vai medir 45 graus. Bom, como o triângulo ADC é isósceles, os dois catetos são iguais. Então, o H mais 4, que é um cateto, vai ser o outro cateto também. Agora, nós vamos trabalhar no triângulo ABD. Nós temos ali do lado esquerdo um ângulo de 30 graus, então o outro azulzinho claro que você está vendo ali é de 60 graus. A tangente de 60 graus é cateto oposto H mais 4 sobre adjacente H. Ora, a tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a H mais 4 sobre H. Então, H raiz de 3 é igual a H mais 4. Eu vou puxar o H para a esquerda. Então, fica H raiz de 3 menos H igual a 4. Vou colocar o H em evidência. H que multiplica a raiz de 3 menos 1, fechou o parênteses, igual a 4. Então, H é 4 sobre raiz de 3 menos 1. Eu vou racionalizar, e aí eu chego em H igual a 4, que multiplica a raiz de 3 mais 1 sobre 3 menos 1. Ora, o 3 menos 1 é 2. Então, eu simplifico com 4 e vai dar 2, abre parênteses, raiz de 3 mais 1. Como eu vou usar a calculadora que eu pedi no início do problema, no lugar da raiz de 3, você coloca 1,73. E você, fazendo as contas, vai encontrar que a altura da colina é 5,46 metros. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 11. Dois pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 metros um do outro. Um ponto C, na outra margem do rio, está situado de tal modo que os ângulos CAB e ACB medem 75 graus. Quanto mede a largura do rio? Resposta é 20 metros. Essa questão é para casa. Vocês vão ter que fazer um desenho caprichado para poder resolverem a questão. Essa questão, o objetivo é justamente fazer com que vocês desenhem a partir de um texto, tá bom? A questão número 12 é para casa. Na figura abaixo, temos AB igual a 9 centímetros. Qual a medida do segmento DF? Tá? Então, fica para casa. Resposta, 6 centímetros. A questão 13 também é para casa. A figura abaixo representa um quadrado ABCD e dois triângulos equiláteros equivalentes. Se cada lado desses triângulos mede 2 centímetros, calcule o lado do quadrado ABCD. Essa questão caiu na prova da UERJ, tá? Então, a resposta é 2,54 centímetros. Questão 14. Uma torre BC tem sua base B em um terreno plano e horizontal. O ponto C é visto a partir dos pontos A e D desse terreno sob os ângulos de CAB e CDB de 30 graus e 45 graus, respectivamente. Os ângulos DBC, ABC e DBA são retos. A distância de A até D é 120 metros. Qual é a medida da altura da torre? Bom, então os ângulos de 45 graus e 30 graus estão lançados na figura. Também os ângulos de 90 graus. Eu vou chamar, evidentemente, aquele ângulo laranja que está lá em cima vai medir 45 graus, né? Porque DBC é um triângulo retângulo. Isósceles. O ângulo roxo vai medir 60 graus. Então, o que eu vou fazer agora? Aquele H do BC aparece no BD também. Como eu falei, o triângulo DBC é retângulo isósceles. Eu vou chamar o lado oposto a 60 graus, que é o AB, vou chamar de X. O que faremos agora? Tangente de 60 graus, naquele triângulo CBA, é cateto oposto X sobre adjacente H.
Bom, a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Já no triângulo ABD, eu aplico o teorema de Pitágoras. Então, 120 ao quadrado é igual a x2 mais h2. É um sisteminha para resolver. Então, o x é h raiz de 3 e o x2 é 3h2. Então, no lugar do x2, eu coloco 3h2. Então, vai ficar 14.400 igual a 3h2 mais h2. 14.400 é 4h2. Então, h2 é 3.600, então o h é 60 metros. Bom, o exemplo 15 é para casa. Na figura abaixo, temos um balão fixado no solo com fio de nylon nos pontos A, B e C. Considerando as medidas apresentadas e sendo AB igual a C igual a BC, qual o comprimento mínimo aproximado do fio de nylon para fixar o balão? Isso é a soma das medidas dos 3 fios de nylon que vocês estão vendo, estaiados nos pontos A, B e C. E a letra B é qual a medida aproximada de AB. Ok? Seria o lado do triângulo equilátero que vai aparecer na base, onde está fixado o balão. A resposta é essa que vocês estão vendo aí e fica para casa. Essa foi a nossa bibliografia para a montagem dessa aula. Caso tenham gostado da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, que é o Azimuth Matemático. Até a próxima aula. Bom final de semana. E esse é o nosso contato para aulas particulares. Até mais.